O orgulho e a soberba te trava, mas a humildade te liberta. Hoje os 3 pontos e um versículo estão lá em Tiago, capítulo número 4, verso número 6, que o próprio Tiago diz assim: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Hoje nós vamos falar sobre isso e esses 3 pontos e um versículo é mais um alerta para nós compreendermos o que a gente tem que carregar dentro de nós. Não a soberba que me trava, mas a humildade que me liberta. Vamos lá? Acho que o primeiro ponto aqui, esses 3 pontos de um versículo, a gente falou que o versículo é: Deus resiste aos soberbos, ou Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, o primeiro ponto é o orgulhoso. A gente precisa compreender que existe a barreira do orgulho. Se é uma barreira, te impede simplesmente de você alcançar outras coisas aí na sua vida. Então, a barreira do orgulho te impede de viver até princípios ministeriais. A barreira do orgulho te impede de vencer em algumas áreas da sua vida. O orgulho constrói muros invisíveis que impedem a conexão com o Criador. Então, o orgulho te impede de você simplesmente se conectar com o Criador, porque o orgulho dito ali por Tiago é um orgulho de ser autossuficiente, de sempre se achar melhor do que os outros. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque quando eu acredito que eu sou autossuficiente, eu estou dizendo que eu não preciso de Deus, que eu não preciso do auxílio do Senhor. Então, o primeiro ponto é compreender que o orgulho gera uma barreira, e essa barreira faz com que eu não alcance ao Senhor, que eu não tenha uma visão espiritual, que eu não tenha percepção espiritual daquilo que está acontecendo. Então, nós precisamos quebrar essa barreira do orgulho. A arrogância humana afasta o homem do auxílio do Senhor. Talvez você está sem direção, você não está sendo abençoado porque você é arrogante e prepotente e orgulhoso e acha que você simplesmente não precisa do Senhor. Eu vejo hoje como um orgulho e uma arrogância a pessoa ir à igreja e achar que não precisa ser uma igreja por onde vai. Isso é orgulho, é achar que simplesmente eu vou à igreja. Não, mas você não tem que ir, você tem que ser a igreja. Você precisa compreender isso. Então, quando a gente fala que o orgulho é uma barreira que me impede de viver o sobrenatural de Deus, eu estou dizendo assim para você, que se você continuar orgulhoso, você não compreende que você precisa da graça divina. E como é que eu me alimento da graça? É lembrando quem eu sou. Eu sou filho do Deus vivo por intermédio de Jesus. Então eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a palavra. Isso me torna humilde para o Senhor. Então entenda hoje. Quebre essa barreira do orgulho em nome de Jesus. Não deixe que o orgulho te torne prepotente, arrogante. Não deixe que o orgulho fale para você assim: você tem um talento, você tem um dom e você não precisa de outras pessoas. Sim, você precisa de outras pessoas. Ninguém caminha sozinho. E geralmente o orgulhoso, ele acha que ele pode fazer todas as coisas sozinhos. Nós não podemos fazer nada sem Deus e nós não podemos fazer nada sem os outros que estão à nossa volta. O próprio Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo de número 15, vocês precisam estar em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, sem Jesus nós não fazemos nada. O humilde reconhece que ele precisa de Jesus a todo tempo e a todo instante. Então, o primeiro ponto é a barreira do orgulho. Quebre essa barreira do orgulho para você viver o sobrenatural em nome de Jesus. Primeiro ponto. O segundo ponto, se a gente falou que eu não posso ser orgulhoso, eu tenho que ser humilde. E o que é ser humilde? A humildade, ela é uma porta e quem entra por ela encontra favor de Deus. Pegou? A humildade é uma porta e quem entra por ela encontra favor de Deus. Eu preciso compreender que eu preciso ser humilde e eu preciso dominar isso. Por quê? O orgulho está dentro de mim e o orgulho está dentro de mim e a humildade está dentro de mim. Aí a pergunta que eu faço para você é: quem vai te governar? É sobre isso. A humildade habita em você, o orgulho habita em você. Você só tem que compreender o que vai te dominar. O que te domina te governa, o que te governa te direciona. Então você só tem que entender: eu preciso deixar que a humildade simplesmente me governe. Então entre pela porta da humildade, seja governado por ela e automaticamente você vai ter o favor do Senhor. Então seja sempre humilde. Reconhecer as limitações pessoais. Você já reconheceu? Você reconhece que você é limitado? Glória a Deus por isso. Eu sou limitado, mas eu posso vencer as minhas limitações através do favor de Deus. Eu sou limitado para ser um líder em alguma coisa, mas Deus pode me capacitar
para a liderança quando eu sou humilde e peço a Ele. Eu acredito que eu sou limitado para fazer um grande projeto, mas automaticamente essa humildade, eu reconheço a limitação, mas eu vou até aquele que pode me capacitar para todas as coisas, que é Deus. Então Deus, Ele sempre vai capacitar o humilde. Então a humildade também gera capacitação que vem do Senhor. Amém? O humilde, ele fala: Senhor, eu preciso que o Senhor me capacite para vencer isso. Eu preciso que o Senhor me capacite nesse projeto. Eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Então, o humilde, ele sempre pede para o Senhor. Eu só tenho que lembrar uma coisa aqui para vocês. Nós estamos falando aqui de orgulho e de humildade baseado na Bíblia, tá bom? Baseado de princípios cristãos, certo? Só lembra disso. Aqui eu tô falando de um pecador para o outro. Amém? Lembrando também, que a humildade é uma porta que você tem que entrar por ela. E o coração humilde atrai o favor bondoso de Deus. O coração humilde atrai o favor de Deus. Então você percebeu? Humildade é atração. E o que nós atraímos? Nós atraímos o favor de Deus. Quanto mais humilde eu sou, automaticamente mais próximo do Senhor eu estou. E o que é humildade? Nós falamos aqui, humildade é reconhecer as minhas limitações, humildade é reconhecer que as outras pessoas também podem fazer muito melhor do que eu, isso é humildade. Humildade é compreender que eu estou aqui para somar e não para fazer sozinho. Tudo isso é humildade. Então hoje, entre pela porta da humildade que você vai ser abençoado. Amém? Primeiro ponto então o orgulho é uma barreira, você tem que quebrar essa barreira do orgulho. E o segundo ponto é que a humildade é uma porta. E se você entrar por ela, você vai ter o favor de Deus. Antes do terceiro ponto nesse versículo, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, compartilhar, curtir, comentar. Esse canal cresce com você. Então, venha fazer parte dessa jornada. Em nome de Jesus, se inscreva, compartilhe, comente, tá bom? O terceiro ponto Deus, ele diz assim, o Tiago, ele diz assim: Deus, ele resiste ao soberbo, o orgulhoso, mas ele dá graça aos humildes. Então, Tiago está dizendo que existe uma recompensa para aquele que é humilde. E qual que é a recompensa? É a graça de Deus sobre nossas vidas. É o presente da graça. A gente precisa compreender, a graça divina é um recurso sobrenatural concedido àqueles que têm humildade. A graça é concedida para aqueles que têm humildade. Por exemplo, a salvação é um favor imerecido, não é um favor imerecido, e nós aceitamos essa graça do Senhor. E nós vamos, orgulhosos não vão até a Jesus. Orgulhosos dizem assim: eu não pedi para Jesus morrer por mim, eu não mandei ninguém morrer por mim, e por que eu preciso de salvação? O orgulhoso, ele sempre pensa dessa forma. O humilde, ele entende: eu sou pecador, eu não conseguiria vencer, eu não conseguiria ter a vida eterna se não existisse um favor imerecido do meu Deus para mim. Então, a humildade traz para nós o presente da graça. O terceiro ponto é compreender que sempre terá um presente para aquele que é humilde. E o presente é o favor merecido do Senhor sobre nossas vidas. É no solo da humildade que a semente da graça floresce. Então seja sempre humilde. Se o seu coração está te direcionando para uma soberba, para um orgulho, repreenda na mesma hora. Ore assim, dessa forma assim: Senhor meu Deus, eu repreendo todo pensamento de orgulho, de prepotência, de arrogância, e que a tua humildade se faça presente em mim agora, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pronto, você já fez uma oração e Deus já ouviu a sua oração e vai trazer a você capacidade para você ser humilde, porque é a humildade que atrai o favor de Deus. Então lembre-se disso, é no solo da humildade que a semente da graça floresce. Estes foram os 3 pontos em um versículo de hoje. Tá bom? Então, o primeiro ponto é a barreira do orgulho. Quebra essa barreira do orgulho em nome de Jesus. O segundo, a humildade é uma porta. Entre por essa porta que é a humildade, para você ter favor imerecido do Senhor Jesus, para você ter a graça do nosso Deus. E o terceiro é o presente da graça. Sempre haverá resposta para os humildes. Sempre haverá o presente da graça para os humildes. Deus, ele capacita os humildes para vencer. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo 3 pontos em um versículo. E lembre sempre disso. Deus te chamou para triunfar e nós triunfamos em Cristo quando nós somos humildes. Que a humildade faça parte da sua vida, que a humildade seja a sua essência. Sabe por quê? Porque a arrogância e o orgulho me trava, mas a humildade me liberta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.